Legislação de fertilizantes. Pessoal, nada do que a gente fala em sala de aula sai da cabeça das pessoas, tá? Então, algumas informações são baseadas em pesquisas e algumas dessas pesquisas viram legislação. Por quê? Porque dentro de um país eu preciso ter uma padronização das informações que eu estou procurando, né? Que eu estou fornecendo, para que haja uma garantia tanto para quem vende o fertilizante como para quem compra o fertilizante. E tudo isso é garantido por lei dentro das legislações do governo. As legislações relacionadas ao uso de fertilizantes, uso, comercialização e produção de fertilizantes, a gente vai encontrar no site do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, né? Então aqui, esse site aqui é muito fácil de vocês encontrarem, basta vocês virem no Google e digitar legislação de fertilizantes, MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Vou mandar o link para vocês também, mas é muito fácil de conseguir. Fez essa pesquisa aqui, o primeiro link que vai aparecer é esse daqui, legislações. Clicando aqui, eu vou encontrar a legislação sobre os fertilizantes. Tem um monte, tá? Um monte, ó, tem bastante. Cada uma delas fala sobre uma situação diferente. Então, por exemplo, essa primeira legislação que aparece aqui, que é a legislação de 1980, que foi alterada em 2013, ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre a inspeção e a fiscalização na produção e no comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substrato para plantas. Então, eu clico nela, se eu clicar nela, né, vai abrir um download, vai abrir um arquivo, né, vai fazer o download de um arquivo, e o que eu vou ter é essa página aqui, né? Então, aqui, nesse caso, essa legislação é uma legislação curta, ela tem apenas 4 páginas, né? E ela vai falar principalmente sobre a inspeção e a fiscalização dos produtos. Então, como que é feito a inspeção e como que é feito a comercialização dos produtos dentro do território brasileiro? É importante ressaltar, pessoal, que sempre que eu estou falando sobre uma legislação, a parte inicial da legislação vai trazer para mim algumas definições. Então, por exemplo, o que é fertilizante perante a lei? Perante a lei, fertilizante é substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes aos vegetais, que foi o que a gente colocou na sala de aula, né, na lousa. O que é um corretivo? Corretivo é um material apto a corrigir uma ou mais característica desfavorável do solo. O que é um inoculante? Inoculante é uma substância que contém micro-organismos com atuação favorável ao desenvolvimento vegetal. Isso é importante, essas definições, o que é estimulante, o que é remineralizador e etc. É importante essas definições porque, às vezes, alguma empresa resolve comercializar alguma coisa, não considera isso como fertilizante e, por isso, acha que não precisa se enquadrar dentro da legislação. Então, nesse caso, se aquela substância ela fornece um ou mais nutrientes e ela é mineral ou orgânica, natural ou sintética, é obrigatório que ele respeite essa legislação e assim por diante, tá? Senão cada um criaria a definição que quer só para não se enquadrar na lei. Vamos pegar a outra lei. Essa outra lei aqui, que seria a segunda, né? Que é o decreto de 2004, que foi alterado em 2014. Nessa lei aqui, tá falando também sobre a inspeção e comercialização, mas agora vai falar sobre o comércio, né? Ele tá regulando a lei de cima, tá? Então, tá tendo alguma alteraçãozinha na lei de cima dentro desse decreto, e aí é importante você colocar, vocês anotarem, né? De pesquisarem, né? Qual a diferença entre lei e decreto. A lei, geralmente, ela traz uma informação mais específica, né? Enquanto o decreto vai alterar ou vai mudar alguma coisa que está dentro daquela lei, tá? Aí vem a minha instrução normativa, né, que essa instrução, ela é de 2013, alterando a instrução normativa, e foi alterada em 2020 pelo órgão naquele ano, né. Então, aqui, essa daqui é uma bem importante, vamos abrir aqui. Ela vai dar todas as definições que eu tenho para o classificação e registro
dos estabelecimentos dentro do comercialização de fertilizantes, né? Então, ela é um pouco mais longa, ela tem 38 páginas, né? Então, aqui ela vai dar as minhas características, igual eu conversei com vocês. A categoria, por exemplo, de fertilizante mineral, ele pode ser classificado em fertilizante mineral simples, complexo ou misto. O orgânico também pode ser classificado como simples, composto, misto ou organomineral. Corretivo, ele vai corrigir a acidez, a alcalinidade, a sodicidade. Então, ele traz bastante informações relacionadas a o que pode ser comercializado dentro, né, daquele tipo de fertilizante. Então, é claro, a gente não vai ver todas as páginas, a gente não vai ler todas as páginas juntas, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, né, para que vocês saibam aonde procurar, caso vocês vão trabalhar com esse ramo, né? Então, voltando aqui eu vou ter a Instrução Normativa de 2018, que vai estabelecer regras, definições e exigências para registro do produto, para autorização do produto, para embalagem, para rotulagem, para documento fiscal, para propaganda e para tolerância desses fertilizantes minerais. Pessoal, o que vem na minha etiqueta, o que vem na propaganda do meu produto, tudo isso é regulamentado, né? E aí aqui, de novo, no começo do meu capítulo, eu tenho algumas definições que são importantes. Então aqui ele vai definir o que é o agente quelante que vai aparecer na minha legislação, o que é a condutividade elétrica, o que é a densidade média de partículas, o que é um fluido, o que é um fertilizante foliar, o que é um fertilizante a granel. Então, tudo o que está relacionado com a legislação vem definido aqui no começo, né? Então, assim, às vezes eu tenho muitas definições, então aqui continuam as definições. Aí aqui vai vir as regras exatamente que são definidas aqui pela legislação. Então aqui, ó, vamos ler aqui para vocês verem. Para os produtos sólidos granulados, para mistura de grânulos, para microgranulados, para pó, farelados ou pastilhas. Então, são fertilizantes que estão no estado sólido. Se eu estou comercializando um fertilizante granulado ou uma mistura de grânulos, eu tenho que ter uma passagem de 95% pela peneira 4,80 da ABNT, passagem de 40% pela de 2 e no máximo 5% pela de 1, porque senão eu não consigo classificar o meu fertilizante comercializado como granulado. Se for um microgranulado, aí não pode passar pelas peneiras grandes. Tem que passar 90% pela peneira de 2,8, só 10% pela peneira de 1. Se ele for pó, 100% tem que ser menor do que 2 milímetros. Então, tudo isso tá na legislação, tá? Ah, professora, mas eu fui comprar um fertilizante que estava dizendo que era pó e tinha grânulo maior do que 2 milímetros. Tá errado. Vocês podem reclamar com o comerciante, né, com a empresa, ou então entrar na justiça, né, para indenização, porque pela legislação só pode ser considerado pó se tiver partículas menores do que 2 milímetros, tá? E aí, por aí vai, tá, pessoal? Então, aqui, ele traz várias definições, né? Ele traz várias exigências. Então, aqui tá falando, ó, da forma química. Então, os teores dos macronutrientes primários, secundários e dos micronutrientes tem que ser expresso assim, ó. Nutriente primário, eu tenho que colocar quanto que tem de nitrogênio, o fósforo tem que vir na forma do P2O5, o potássio tem que vir na forma do K2O, o cálcio na forma de K, o magnésio Mg e enxofre S. Então, se não for apresentado na embalagem do produto na forma de P2O5 ou de K2O, tá errado. Tá errado pela legislação, não pode ser comercializado, tá? Então, tem essas questões. Então, os fertilizantes para aplicação via solo. Ó, o nitrogênio tem que apresentar o teor total ou o teor solúvel em água. O fósforo, P2O5.
E aí vai trazendo, né? Teores mínimos dos nutrientes. Então, aqui tá dizendo quais são os teores mínimos que eu tenho que ter, né? Então, por exemplo, para um fertilizante que tenha 3 nutrientes, ternário, eu tenho que ter pelo menos 18% do peso em nutrientes. Se eu tiver menos, ele não pode ser comercializado como NPK. Se eu for trabalhar com um binário, que seria só nitrogênio e fósforo, só nitrogênio e potássio, ou só fósforo e potássio, seria aquelas formas, sei lá, 20, 0, 20, 0, 20, 20, por aí vai. Nesse caso, pelo menos 15% ele tem que ter de nutrientes, não pode, e o resto pode até ser enchimento, etc. Então, tudo isso é regulamentado pela legislação, tá? São 49 páginas, depois vocês dão uma olhadinha com calma, né? Para vocês conseguirem visualizar isso, tá? Tenho outras instruções normativas, tem uma que vai falar só como que eu vou avaliar a análise de inoculantes, que seria essa de 2010. Então, vai falar como que eu vou avaliar o inoculante, como que eu vou fazer a análise de inoculante. Tem uma outra que vai fazer, que é essa daqui, Instrução Normativa de 61 de 2020, que vai definir a tolerância de fertilizantes orgânicos e biofertilizantes. Então, o que é exigido num fertilizante orgânico para ser comercializado, o que é exigido num biofertilizante, qual que é a garantia que o produtor tem que ter da empresa. Tem uma outra que vai me falar, por exemplo, a de 2006, que vai me falar sobre como que deve ser embalado e rotulado o corretivo do solo, como que tem que ser embalado e rotulado o condicionador do solo. Tem uma outra que vai falar para mim sobre, que é essa, por exemplo, normativa 27 de 2006. Qual que é o limite que eu vou ter dessa concentração máxima de fitotóxicos ou patógenos ou para animais ou plantas, ou quanto que eu posso ter no máximo de metais pesados para eu poder comercializar o meu fertilizante. Então, fertilizantes orgânicos muitas vezes têm patógenos. Por quê? Porque eles são uma coisa orgânica, eles vieram do organismo orgânico. Tem uma condição que favorece o desenvolvimento de patógenos, de bactérias e fungos. Posso comercializar? Dependendo do padrão e do uso, não. Dependendo da quantidade, sim, posso. Ah, mas vai ser um inoculante. Inoculante vai ter um micro-organismo vivo. Tudo isso está regulamentado por essa legislação, tá? Eu tenho outras legislações, pessoal, inclusive que vão definir os métodos de avaliação. Então, por exemplo, aqui está dizendo, a Instrução Normativa de 28 de 2009, vai estabelecer os métodos para determinação dos agentes patogênicos para as plantas no substrato. Então, aqui, se eu clicar aqui, eu vou ter, se eu abrir, né, esse arquivo aqui, ele vai me indicar, né? No começo vem as definições, né, que eu preciso saber nessa legislação, e aí ela vai vir aqui, né, me indicando como é que eu vou fazer essa análise do solo. Eu vou começar colocando ele num incubador, eu vou começar secando esse solo, quais são os agentes químicos, né? Quais são os elementos químicos, os produtos químicos que eu vou utilizar, quais são os equipamentos que eu vou utilizar. Aqui, por exemplo, ó, tá falando sobre Fusarium, Rhizoctonia, Solane, sobre Phytophthora. Então, traz as pesquisas científicas que foram utilizadas para definir esses métodos de avaliação desses patógenos, né? Então, se eu sou uma empresa e eu vendo, né, esse produto de análise de patógenos em substrato, eu preciso fazer a análise desse patógeno obedecendo essa legislação. Se eu fizer com qualquer outro tipo de metodologia, pode ser que a minha atividade dentro da agropecuária seja restringida pelo mapa, né? E aqui serve para os outros também. Então, aqui eu tenho a Instrução Normativa de 51, de 2011, né? Ele vai indicar como que eu vou fazer a fiscalização e o controle de qualidade em análise de risco para importação de animal, vegetal e outros produtos, que seria, por exemplo, um adubo orgânico. Eu quero importar um adubo orgânico de outro país. Posso?
Depende, tá dentro dessa normativa, dessa instrução normativa ou não, né? Aí aqui tem também a instrução normativa de 27 de 2006. Vai estabelecer os limites máximos admitidos para agentes patogênicos ao homem, animais e plantas, e metais pesados. Então, tem várias normativas, várias legislações. Não dá para eu comercializar, produzir, sem conhecer essas legislações, né? E no caso de pessoas que, não vou trabalhar com produção, professor, eu vou só comprar o meu fertilizante, ou eu vou trabalhar como consultoria com o produtor, que só vai comprar o fertilizante. Preciso saber? É bom você ter uma noção, você ter uma ideia, caso você seja lesado por uma empresa, né? É claro que empresas maiores, elas já obedecem à legislação, mas eu já vi muita gente, principalmente que produz hortaliças, né, comprar adubo orgânico via Mercado Livre, já vi comprar adubo nutriente foliar em uma empresa que não fornece a embalagem correta, não fornece as especificações corretas, ele simplesmente compra, né? Compra numa embalagem errada, que não tem as informações necessárias. Nesse caso, eu posso perder minha produção e aí, sabendo dessa legislação, né, eu consigo acionar judicialmente essa empresa que não está seguindo o que é preconizado pela lei, tá? Então, não é o foco da disciplina, a gente não vai abrir todas essas legislações, mas é interessante que vocês conheçam e que vocês deem uma olhadinha quando vocês tiverem tempo, para vocês se familiarizarem caso vocês precisem no futuro, né? Saber aonde encontrar essa informação.